Graça e paz, família linda, pescadores de almas, bom dia, bom dia. Olha, hoje vamos aí falar um pouquinho, tá? A palavra de Deus, vamos dar aí uma mensagem. Mas antes, eu gostaria de contar uma história para você. E se essa mensagem tivesse um título, seria Palavras ao Vento. Vem comigo nessa lição aqui, vem comigo primeiro nessa história. Olha o que diz aqui. Em uma pequena cidade do interior, uma mulher que não se dava bem com a sua vizinha e irmã em Cristo criou um boato de que aquela senhora seria responsável por uma série de furtos que estavam acontecendo na redondeza. Bem, a notícia se espalhou e não demorou muito para a acusada ser presa pela polícia. No entanto, algum tempo depois, a verdade foi revelada e descobriram que a vizinha era inocente. Aquela mulher que era cristã e chefe de família foi solta após muita humilhação e sofrimento. Ela então decidiu processar aquela que havia espalhado tantos boatos maldosos a seu respeito. No dia do julgamento, o juiz achou justo que a autora dos boatos pagasse o valor de 20 mil. Aquela que foi presa injustamente. Diante disso, a processada disse ao juiz, assustada: meritíssimo, meus comentários não foram tão maldosos a ponto de eu ter que pagar todo esse dinheiro a ela. O que eu fiz foi apenas um simples comentário e nada mais. Nós somos da mesma igreja e nos conhecemos há anos. Foi tudo mal entendido e nada mais. Eu não posso ser condenado. Então o juiz olhou e disse: certo. Então, antes de eu dar a sentença, me faça um favor. Escreva todos os comentários que a senhora fez sobre sua vizinha no papel. Em seguida, pique o papel em pequenos pedaços e o jogue pelo caminho de sua casa. E amanhã volte aqui para ouvir a decisão final. A mulher obedeceu a ordem do juiz, mesmo não entendendo nada. Bom, já que ele queria que ela fizesse aquilo, ela fez. Ela escreveu tudo o que havia dito, picou o papel e jogou pelo caminho. No dia seguinte, ela voltou ao tribunal. Ao reiniciar o julgamento, o juiz disparou: olha só, antes de dar a sua sentença, você terá que cumprir uma missão. Terá que pegar todos os pedaços de papel que espalhou pela rua ontem e trazer até a mim. E a mulher na mesma hora reclamou: não posso, meritíssimo. O vento espalhou os pedaços para todos os lados e eu já não sei onde eles foram parar. Essa missão é impossível. O juiz então olhou e respondeu à acusada: isso é tão impossível quanto impedir que um comentário ruim destrua a honra de uma pessoa. Assim como a senhora nunca mais poderá recolher os pedaços de papel que jogou pelo caminho, também nunca poderá desfazer o mal que fez aquela mulher. Se você não pode falar bem de alguém, não fale nada. Eu julgo a senhora culpada e espero que essa indenização lhe sirva como lição. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Sabe, existem muitas pessoas que são assim, né? E aqui está falando de pessoas cristãs, tá? No nosso meio. Na sua igreja tem alguém assim? Eu acho que não, né? Mas vamos lá, vamos pular um pouquinho. Então nós temos que aprender um pouco com a palavra, porque em Tiago, capítulo 3, diz algo interessante: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Em outras palavras, que nós possamos vigiar mais, que nós possamos orar mais e buscar mais entendimento de Deus, porque muitas das vezes o que talvez aparentemente é apenas uma brincadeira de mau gosto pode levar a sérias consequências. E isso destrói amizades, isso quebra muito a essência, que é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Aquela senhora, ela pode até ter começado, entre aspas, algo que talvez ela não pensou que chegasse a tanto. Mas quando a coisa foi ficando pior, ela já não tinha como mais segurar. E aquele juiz foi sábio. Sabe o que eu aprendo aqui? O que eu e você falamos, nós temos que pensar e repensar, porque não dá para voltar atrás. Depois que se fala, fica difícil recolher os pedaços, os cacos
da confiança que foi quebrada. Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Sabe? Essa senhora tinha inveja da outra, não sei porquê, e isso às vezes existe em ministérios, né? Uma pessoa tem inveja do outro, em vez de buscar, como diz a palavra, buscar com zelo os melhores dons. Eu não sei o que falam de você, mas eu digo para você, o justo juiz, o nosso juiz maior, Deus Todo-Poderoso, ele vai interagir a teu favor. Não se preocupe, no momento certo a sentença será dada. E aí, como diz aqui a palavra de Deus em Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16, nós vamos entender que ele continua sendo o Deus Supremo. Aqui diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Que possamos nos amar mais, não apenas cantar apenas aquele corinho, né? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, mas que nós possamos estar em união de corpo, alma e espírito, entendendo que a verdade sempre prevalecerá. Peça perdão ao seu irmão se você errou, peça perdão a Deus, abrace seu irmão, reconcilie-se com ele, não deixe a coisa chegar ao extremo, não deixe vir a humilhação, não deixe vir a contenda, não deixe vir a frieza. É o momento de nos abraçarmos, claro, sempre diante de uma verdade, porque a verdade, ela quebra o tabu da mentira. E a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E melhor ainda, o próprio Jesus diz: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Fica com esta palavra. Se você tem algo contra o seu irmão, se você se sentiu ofendido, chame no cantinho, como diz a palavra, e ali quebre esse gelo. Não chegue a levar ao tribunal dos homens. Muitas das vezes não é preciso, mas leve ao tribunal de Cristo, porque com certeza Ele é o justo e fiel juiz. Que Deus abençoe a todos desse grupo maravilhoso e que nós possamos, antes de falar, saber o peso das nossas palavras. Por quê? Porque muitas das vezes estamos lançando palavras ao vento e não vale a pena. Que Deus te abençoe muito, rico e poderosamente, graça e paz, família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus.